convênio. Isso é muito preocupante. Vai. Então tá bom. Bem lembrado aí pelo Bubaque. Então, Clóvis, agora é para você, hein? Qual a importância de manter a Petrobras como operadora na produção do pré-sal? Em primeiro lugar, não deveria mais estar acontecendo os leilões. O petróleo é nosso, foi descoberto pela nossa Petrobras, pelo país, não teria sentido nenhum continuar com os leilões. Em se continuando com essa política de leilões, é importantíssimo que a Petrobras continue como operadora única do pré-sal, pelas razões que eu vou falar agora. Primeiro, a Petrobras, ela sendo operadora única, ela tem um controle sobre a taxa de produção da jazida, para que não se faça uma exploração predatória, e sim uma exploração técnica. Segundo, a medição da produção. A Petrobras, sendo operadora, ela tem como acompanhar, fiscalizar e fazer a medição. Caso contrário, a empresa, ficando sozinha, ela pode fraudar essa medição. Terceira questão, a Petrobras, ela vai ter o levantamento exato dos custos envolvidos na produção. Se ela não estiver participando, ela não teria esse controle e poderia ter fraude nos custos envolvidos. A Petrobras, sendo operadora, ela pode adotar políticas industriais que desenvolvam fornecedores locais e a indústria local. Sendo operadora, a Petrobras pode propiciar um maior desenvolvimento tecnológico, porque vai ter que se fazer novas invenções, descobertas, os trabalhos que geram tecnologia. Ela deve ser operadora única também, porque a Petrobras é uma das únicas empresas, eu acho que a única empresa no mundo que detém essa tecnologia de produção em águas ultraprofundas. A Petrobras deve continuar como operadora única porque ela fez enormes investimentos, correu um grande risco e, portanto, ela deve auferir os louros dessa descoberta aí. A Petrobras deve continuar como operadora porque a operação e a máxima participação da Petrobras nos consórcios permite que maior parcela dos resultados econômicos sejam destinados para atender às necessidades e garantir os direitos e os empregos para o trabalhador brasileiro. Se forem empresas estrangeiras, esses empregos seriam propiciados a pessoas de outros países. Para promover a geração de mais empregos e emprego de qualidade aqui no Brasil. Porque a operação e a máxima participação da Petrobras nos consórcios permite que maior parcela do petróleo produzido seja propriedade da União, garantindo vantagem geopolítica e estratégica. Como já falei, porque não há necessidade de novos leilões. A Petrobras poderia sozinha explorar essa grande riqueza que nós temos aí. E uma outra questão que não foi bem colocada é que o petróleo, além de toda a gama de subprodutos, ele tem dois produtos fundamentais para o Brasil, que é um país essencialmente agrícola. É do petróleo que provém o nitrogênio, que fertiliza as nossas lavouras na forma de ureia ou sulfato de amônia, e também o enxofre. São dois nutrientes fundamentais para qualquer agricultura. O Brasil, como é um país grandemente agrícola, tem que ter o domínio e tem que ter o controle dessa grande riqueza também, que é o nitrogênio e o enxofre. Veja bem, falando dessa importância, né, o governo golpista atual, na pessoa do senador José Serra, apresentou um projeto de lei, é o 131/2015, que visa alterar essa lei 12.351 de 2010, que é a tal da lei da partilha. E nesse projeto do Serra, ele tira a Petrobras, a obrigação da Petrobras de ser operadora única, com a participação mínima de 30% nesse empreendimento. Então, é um projeto altamente lesivo
a nação brasileira. E temos que repudiar, inclusive telefonando e pressionando os deputados, porque a lei não foi votada ainda em última instância, para que eles votem contra esse projeto do senador José Serra. Eu só queria também lembrar, como já falei, que os subprodutos do petróleo é que tem valor e que geram riqueza para o Brasil. A química fina, os fertilizantes, mas veja bem, aqui no Brasil as pessoas não têm muita noção. Quando a gente, como consumidor, vai abastecer o nosso veículo, a gente deve preferir sempre um posto Petrobras, porque a gasolina, toda ela que é refinada no Brasil, é pela Petrobras. E se a gente abastece o nosso veículo no posto Petrobras, nós estamos ajudando a Petrobras a ter seus lucros que vão ser reinvestidos na produção, no refino, etc. E eu queria dar mais uma informação, que apesar de toda a mídia ter difamado, falado e criticado a implantação da refinaria do Nordeste, essa refinaria já bateu pela terceira vez o recorde de processamento de petróleo. No mês de julho, processou 100 mil barris de petróleo. A refinaria lá A refinaria do Recife. Então, essa informação é escondida pela grande mídia, porque não há interesse das grandes corporações multinacionais em propiciar esse esclarecimento. Essa refinaria, que foi altamente criticada, está se demonstrando como altamente viável e já bateu o recorde pela terceira vez, está processando hoje 100 mil barris diários de petróleo. Então, eu diria até que os subprodutos, esses subprodutos são muitos, né? Até mesmo para conservar as estradas, o asfalto, que é o do piche, e outros produtos, e essa área que está sendo de avanço na petroquímica, que são os polímeros, os PVCs, essa cadeirinha que a gente senta, muitos plásticos e outras coisas são derivados do petróleo mais grosso. Esse polímero, que é o PVC, é o policloreto de vinila. São derivados do petróleo e tem uma área especificamente criando ainda mais materiais que são derivados, que pode trazer mais crescimento ainda para nós. E não entregar para os outros, né, gente? Não é correto? Na verdade, a gente fala de petróleo e pensa só em gasolina e diesel, né? Mas realmente a cadeia do petróleo é enorme, né? Se me permite, eu queria só reforçar dois aspectos da fala que o Clóvis acabou de fazer. O primeiro é que, veja bem, quando se diz que a Petrobras é operadora única, tem esse limite de 30% hoje. Então, hoje, as empresas multinacionais já podem participar do pré-sal com até 70%, mas a lei exige que a Petrobras seja a comandante do processo para evitar essas fraudes e tal. Então, eles não se satisfazem com 70%, eles querem 100%, eles querem tudo para dominar e para levar para fora. E um aspecto que ficou também marcante na fala é que a Petrobras, sendo a operadora única, ela pode ter um papel relevante na indústria nacional como um todo, na política industrial do país, levando a desenvolver equipamentos. A Petrobras contrata no país, a Shell contrata lá no país de origem dela, gera emprego lá, desenvolve tecnologia lá. Então a Petrobras, como empresa brasileira, ela contrata aqui, ela gera emprego aqui e ela investe aqui para que a indústria nacional se desenvolva para produzir esses equipamentos, que o Tavares falou mais cedo, altamente sofisticados para operar nessas condições do pré-sal. Então é fundamental essa questão de manter a Petrobras como operadora, a gente fala única, mas obrigatória, né? Porque não exclui as demais empresas de participarem, mas sob o comando da Petrobras. Correto, Bubac. Então, gente, muito bom falar sobre isso, sobre os benefícios que esses impostos, esse dinheiro vai trazer de benefício para a população brasileira. Então, para terminar, antes das considerações finais de cada um, eu pergunto para você, Talhari, o pré-sal é viável
ou é um golpe eleitoral? Bom, vários dados já foram dados por mim e pelos colegas aqui a respeito do pré-sal. E eu queria fazer bem sucinto aqui e colocar um dado bastante significativo e curto e rápido. Como eu falei, as reservas do pré-sal, elas têm um potencial de atingirem 100 bilhões de barris ou até mais. Se nós calcularmos o preço do barril a $50, a conta dá o seguinte: 5 trilhões de dólares, são 5 trilhões de dólares que nós temos em termos de valores monetários, dinheiro, falando em dinheiro, com o pré-sal. A dívida da Petrobras, que foi contraída anos atrás com dólar muito baixo, tá? A imprensa noticiou e acertadamente que ela chegou a 520 bilhões, mas ela não fala quando o dólar baixa. Então, ela chegou a 520 bilhões quando o dólar estava 4,10, 4,15, não chegou uns meses atrás. Agora está em torno de 3,20, é só fazer uma regrinha de... A dívida da Petrobras, como foi contraída em dólar, ela está em cerca de 400, né? 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais, quando você compara com 5 trilhões de dólares, você pega 5 trilhões de dólares, multiplica por hoje por 3,3, e vocês vão ter alguma coisa em torno de 16 ou 18 trilhões de reais, para uma dívida de cerca de 4 bilhões de reais. Então, isso dá uma magnitude da importância, e essa dívida que obviamente ela é alta, mas diante da magnitude do volume que nós temos lá em place, gerados, extraídos, passíveis de serem extraídos, dá uma ideia da magnitude e da importância que o pré-sal tem. Correto. Bubaco. E é importante registrar, né, Taglieri, que a Petrobras está produzindo no pré-sal hoje ao preço de $8 o barril, né? Então é um preço bastante viável economicamente, com o petróleo a $50 como está hoje no mercado internacional, que pode chegar a 60, 70 daqui a alguns meses ou alguns anos. Correto. Professor Bubac, dando uma explanação final sobre a questão. Então, eu digo que às vezes eu penso o seguinte: é como torcer para a seleção brasileira, é ser brasileiro. É querer ver o país nosso, é querer ver as nossas crianças inclusas com educação, com saúde, desfrutando de um bem gerado pela nossa defesa hoje, a defesa da soberania nacional. Isso é interessante para cada um de nós brasileiros, é vestir a camisa e defender o que é nosso. Defender a Petrobras é defender o que é nosso. Quem está fora da Petrobras hoje e não sabe o que está acontecendo, vai sofrer as consequências do mesmo jeito do que a outra pessoa que está defendendo. Então é melhor ele estar defendendo e ter uma consequência boa do que ficar inerte, do que ficar omissa e perder todo o patrimônio que o nosso país tem. O nosso país é novo, tem muita coisa para ser produzida, muita coisa para ser descoberta. O nosso subsolo, ele é muito pouco explorado ainda, cerca de 5 ou 6%. Nós temos uma riqueza enorme. Estamos deixando escapar esse ouro negro, que é uma preciosidade para o futuro dessa nação. Levando em considerações as considerações finais, nós vamos agradecer aqui cada um e ouvir a palavra de cada um. Professor Paulo Bubac. Muito bem, eu acho que esse debate nosso, ele tenta trazer um pouco de luz nessa discussão, porque, infelizmente, nós vivemos no Brasil uma situação que é extremamente lamentável. A nossa imprensa, chamada grande imprensa, televisão, os grandes jornais, as grandes revistas, elas trabalham constantemente contra o Brasil. Não se trata de não admitir a crítica, eu acho que a crítica construtiva ela é fundamental, ela é necessária.
mas eles trabalham manipulando dados contra os interesses do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo fantástico, é admirado no mundo inteiro, e até isso a imprensa está colocando em risco atualmente com essa campanha de ódio permanente, de diversidade, de dificuldade em aceitar a diversidade, né? Correto. Então, com uma, vamos dizer, explicitando uma visão fascista da sociedade que é muito ruim. Então a gente deixa aqui a esperança, né, de que a gente tenha contribuído para que essas questões venham ao conhecimento da sociedade, do público, e que cada um se empenhe cada vez mais por conhecer a verdade. Correto. E trabalhar em prol da verdade, em prol do Brasil, em prol da nossa sociedade como um todo. É verdade. Paulo, professora Sumika, suas considerações finais. Como considerações finais, é importante dizer, né, que a Petrobras, né, ela vem dessa luta por políticas tecnológicas, né, e que o pré-sal, ele é importante, ele é mérito nosso, né. Pensar hoje no desenho que temos, né, de uma PL 131 de 2015, né, do senador José Serra, que vai interferir no regime de partilha, vendo o aumento das concessões. E também com o novo debate, né, da PEC 241, que é a restrição do gasto do teto em limitar o gasto público de um ano à inflação do ano anterior, né? Então, todo esse desenho que nós estamos já delineando, já aí, né, dentro de um governo golpista, nós não teremos avanços nas políticas sociais de educação e saúde, não teremos investimentos tecnológicos, científicos para as pesquisas e não vamos ampliar a qualidade da educação. Então, qual proposição que nós temos feito enquanto movimentos, né, sociais e movimentos em defesa das políticas sociais, né, saúde, educação, assistência? É importante esses dados eles serem publicizados, viralizados, articulados, né, junto com a juventude, junto com os professores, junto com os pais, né, aqueles que são usuários desse sistema único de saúde, né, da educação e outras políticas sociais, né, pensar em ampliação dos fóruns de debate dentro das universidades, articular com sindicatos, né, de professores, médicos, enfermeiros, e que realmente a população reconheça e que se veja pertencente também nesse avanço em que tivemos, uma vez que a mídia golpista ela não publicizará, né, os ganhos que temos hoje, né? Então é importante nós estarmos aí articulados. Tá joia, obrigado, professora Sumika. Talhares, suas considerações finais. Bom, eu faço das palavras do Paulo e da Sumika, as minhas também, foram bastante completas e abrangentes na sua fala final. E da minha parte eu queria reforçar, né, os aspectos técnicos, né, que foram discutidos, né, quando se fala pré-sal, parece assim, imagino que seja para o leigo assim, algo esdrúxulo, né, e nessa nossa conversa, nessa fala, a gente tentou passar que o pré-sal é uma realidade técnica, econômica, e que vem sendo tão, digamos assim, mal informado, digamos assim, né, a população de uma maneira geral. Então, eu me sentiria perfeitamente grato se a gente, com essa nossa conversa, esse nosso fórum, a gente tentou diminuir um pouco as dúvidas que o povo tem a respeito. Obrigado, Talhari. Agora, engenheiro Clóvis, suas considerações finais. Eu queria conclamar a população em geral, e principalmente os estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo e também os estudantes secundaristas, a entrarem nessa campanha O Petróleo é Nosso. É uma campanha vitoriosa na época de Getúlio Vargas, em 1953, e que precisa ser retomada. Com essa finalidade, nós estamos tendo toda quarta-feira no Sindicato dos Técnicos, Sintec, às 18 horas, uma reunião
do movimento em defesa da Petrobras. Nessa reunião a gente traça as estratégias e as tarefas que cada um se propõe a cumprir, com o objetivo de divulgar essa bandeira de que o petróleo é nosso. Como informações complementares, os meus caros ouvintes podem acessar o site da AEPET, www.aepet.org.br, e foi criado recentemente também um outro site chamado www.pressalgemjogo.com.br. Nesses dois sites nós temos informações que complementam e que esclarecem as nossas informações e que ajudam a gente a divulgar essa grande luta do povo brasileiro em prol do petróleo nosso. Uma grande riqueza que está sendo usurpada, que está sendo saqueada pelo Império Americano, aliada a uma série de empresas multinacionais, tendo como principal aliado aqui no Brasil o governo golpista do Temer, aliado ao José Serra e aos outros golpistas que estão no Congresso querendo desnacionalizar as nossas riquezas, especialmente nossa Petrobras. Então tá bom, o Clóvis reforçando o seu site pressalgemjogo.com.br. Então, gente, as considerações finais, gostaria de agradecer a vocês muito por estarem aqui. É um serviço prestado não só a nós todos, como a toda a comunidade em geral no Brasil, as pessoas que vão se beneficiar dessa formação de opinião a partir disso e que sejam sensibilizadas com relação a esse problema político que nós estamos vivendo hoje, né? Gostaria de agradecer muito à Rádio Universitária FM 104.7 MHz de frequência da Universidade Federal do Espírito Santo e desejar que tudo que a gente pense de bom ocorra o mais rápido possível, porque todo dia é dia, mas hoje é muito mais. É o programa Badão Barroso. Obrigado, boa noite.